Nunca instale um sensor de movimento no seu corredor sem primeiro entender uma coisa. Esses sensores não ligam a luz por causa de calor. Eles ligam por causa de movimento. E isso muda tudo que você está prestes a ouvir. Essa história é sobre um cara chamado Diego, que morava sozinho num apartamento pequeno, no terceiro andar de um prédio antigo. E o que aconteceu com ele no corredor daquele apartamento vai te fazer pensar duas vezes antes de instalar uma luz automática em casa. Antes de continuar, se você gosta de histórias assim, de coisas que parecem normais até você perceber que não são, fique esperto até o final, porque o final dessa aqui é dos que gruda na cabeça. Diego tinha acabado de se mudar para esse apartamento uns 3 meses antes de tudo começar. Era um lugar simples, 2 quartos, uma cozinha pequena e um corredor comprido que ligava a sala até o quarto dele, passando pelo banheiro. Ele tinha instalado um sensor de movimento na luz do corredor porque, sinceramente, é prático. Você chega em casa de noite com as mãos cheias de sacola e não precisa procurar interruptor no escuro. A luz acende sozinha quando detecta movimento e apaga sozinha depois de um tempo sem ninguém passar. Funcionou perfeito por semanas. Ele chegava, a luz acendia. Ele ia para o quarto, a luz apagava. Nada demais. Só que uma noite, umas 2 semanas antes de tudo ficar estranho, ele acordou de madrugada com sede. Foi até a cozinha beber água. E quando voltou para o quarto, reparou em uma coisa que não tinha prestado atenção antes. A luz do corredor não acende tudo de uma vez. Ela vai acendendo em sequência, porque tem 3 pontos de luz ao longo do corredor, cada um com o próprio sensor. Então, quando alguém anda do fundo do corredor até o quarto, as luzes acendem uma depois da outra, seguindo o movimento da pessoa. Isso é normal. É assim que esse tipo de sistema funciona. Mas o que não é normal é o que aconteceu na noite seguinte. Diego estava deitado, já quase dormindo, quando ouviu um clique baixinho vindo do corredor. Ele abriu os olhos e viu, pela fresta da porta do quarto, que a luz do fundo do corredor tinha acendido. Achou estranho, porque ele sabia que não tinha ninguém lá. Ele morava sozinho. Mas pensou que talvez fosse só um bicho, um inseto grande, ou até uma corrente de abesta que tivesse ativado o sensor. Só que aí ele ouviu outro clique, e a segunda luz do corredor acendeu. E o coração dele já começou a acelerar, porque a segunda luz só acende se alguma coisa passar embaixo do primeiro sensor e continuar andando. Um inseto não faz isso. Uma corrente de ar não ativa 2 sensores separados, em sequência, com o intervalo exato de alguém caminhando devagar. Ele ficou paralisado na cama, olhando para a fresta da porta, e então ouviu o terceiro clique. A luz mais próxima do quarto dele acendeu. Diego não teve coragem de levantar. Ficou ali, deitado, olhando para a porta fechada, esperando alguma coisa acontecer. Mas nada aconteceu. Depois de um tempo, ele ouviu os cliques de novo, só que dessa vez na ordem inversa. A luz mais próxima apagou primeiro, depois a do meio, depois a do fundo. Como se alguma coisa tivesse voltado andando para o mesmo lugar de onde tinha vindo. Ele não dormiu o resto da noite. No dia seguinte, ele tentou se convencer de que tinha sido algum problema técnico. Sensor com defeito, talvez um fio desencapado causando interferência. Sei lá. Ele nem contou para ninguém. Por quê? Pensando bem, quem ia acreditar numa história de luz de corredor acendendo sozinha? Parece bobagem quando você fala em voz alta. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. E dessa vez ele decidiu ficar acordado esperando. Por volta da 1 da manhã, ele ouviu o primeiro clique. A luz do fundo do corredor acendeu. Ele ficou de olho na fresta da porta, tentando ver alguma sombra, algum vulto, qualquer coisa que explicasse aquilo. Mas não tinha nada visível. Só a luz acendendo e o silêncio. O segundo clique veio uns 5 segundos depois. Exatamente o tempo que uma pessoa levaria para andar de um ponto até o outro, devagar, quase arrastando os pés. E aí, o terceiro clique. A luz mais próxima da porta do quarto dele. Diego, sem pensar direito, criou coragem e abriu a porta rapidamente. O corredor estava vazio. As 3 luzes estavam acesas, iluminando tudo, e não tinha absolutamente ninguém ali. Nenhuma sombra se mexendo, nenhum barulho de passos, nada. Só ele, parado na porta do quarto, olhando para um corredor vazio que segundos antes tinha sido andado por alguma coisa que ele não conseguia ver.
Ele fechou a porta na mesma hora e trancou. E foi aí que ele percebeu uma coisa. A fechadura daquela porta não servia para nada contra o que quer que estivesse causando aquilo, porque aquilo não estava vindo de fora. Estava vindo de dentro do próprio corredor do apartamento dele. Nos dias seguintes, ele tentou explicar racionalmente. Pesquisou sobre os sensores, sobre como eles funcionam, se existia algum tipo de falha comum que causasse esse tipo de ativação em sequência sem motivo aparente. E realmente existem casos de sensores com defeito. Só que o padrão sempre era o mesmo, aleatório, sem sequência lógica, sem ritmo de passos. O que ele estava vendo não era isso. Era metódico, era regular, sempre no mesmo horário, mais ou menos entre meia-noite e 2 da manhã, sempre na mesma direção, do fundo do corredor para o quarto dele. Ele até pensou em se mudar, mas tinha acabado de assinar contrato de 1 ano e não tinha dinheiro para simplesmente jogar fora o depósito e procurar outro lugar. Então ele decidiu enfrentar aquilo de outro jeito. Comprou uma câmera pequena, dessas de segurança residencial, e instalou apontada para o corredor, escondida em cima de uma estante perto da porta do quarto. A ideia era simples. Se tinha alguma coisa passando ali, a câmera ia gravar. Mesmo que fosse invisível a olho no momento, talvez a câmera captasse algo que ele não conseguia ver na hora, algum tipo de distorção, alguma sombra, alguma coisa. Naquela noite, ele foi dormir mais tranquilo, achando que enfim ia ter uma resposta. E teve. No dia seguinte, ele acordou cedo, ansioso, e foi direto checar a gravação. Passou rápido pelas primeiras horas, sem nada de anormal. E aí? Quase 2 da manhã, viu as luzes do corredor começarem a acender, uma depois da outra, exatamente como sempre. Só que dessa vez, ele tinha uma câmera apontada bem para o corredor. E não tinha nada lá. As luzes acendiam sozinhas, no vazio. Nenhuma sombra, nenhum vulto, nenhuma distorção, nenhuma silhueta. Só as luzes acendendo em sequência, como se estivessem obedecendo a passos de alguém completamente invisível, ou de algo que a câmera simplesmente não conseguia captar. Foi nesse momento que Diego percebeu uma coisa que ele tinha ignorado até então. Ele nunca tinha verificado se a luz do próprio quarto dele também tinha sensor de movimento. E tinha. Ele só nunca tinha prestado atenção nela, porque normalmente ele mesmo acendia a luz do quarto na entrada, e o sensor nunca tinha ativado sozinho. Até aquela noite não ter acontecido ainda. Mas ele sentiu, sem saber explicar direito por quê, que aquilo ia mudar em breve. Depois de assistir aquela gravação um punhado de vezes, sem entender nada, Diego decidiu tentar uma solução mais direta. Se o problema era o sensor detectando alguma coisa no corredor, então a solução óbvia era impedir o sensor de detectar qualquer coisa. Ele pegou um pedaço de fita isolante preta e colou bem em cima do sensor de movimento mais próximo do quarto dele, o último da sequência. A ideia era simples, bloquear o sensor para que ele não conseguisse mais captar movimento nenhum, nem de verdade, nem do que quer que estivesse acontecendo ali. Ele fez isso por volta das 11 da noite, testou algumas vezes passando a mão na frente do sensor e confirmou que estava realmente bloqueado. A luz não acendia mais, não importava o que ele fizesse na frente dela. Satisfeito, ele foi para o quarto, fechou a porta e se deitou, sentindo, pela primeira vez em dias, que talvez tivesse resolvido o problema. Passou-se um tempo. Ele começou a cochilar, aquele sono leve de quem ainda está meio alerta. E foi então que ele ouviu um clique. Só que não veio do corredor. Veio de dentro do próprio quarto. A luz do quarto dele, aquela que ele nunca tinha visto acender sozinha, tinha acabado de ligar. E ele, deitado na cama, de olhos agora bem abertos, viu o teto do quarto iluminado e sentiu o peito gelar, porque ele sabia, com uma certeza que não vinha da lógica, mas de algum instinto mais fundo, que aquele sensor não tinha detectado nada vindo da porta. A porta estava fechada, trancada, e o sensor da luz do quarto ficava posicionado de um jeito que só detectava o movimento vindo de dentro do próprio cômodo, não da porta. Diego virou a cabeça devagar, sentindo o corpo inteiro resistindo a se mexer, e olhou para o único lugar que fazia sentido, embaixo da própria cama. E foi aí que ele percebeu o que estava acontecendo esse tempo todo. Não era alguém vindo do corredor em direção ao quarto dele. Nunca tinha sido isso. Era o contrário. Era alguma coisa que saía debaixo da cama dele,
todas as noites e caminhava para fora, passando pelo corredor, ativando os sensores um por um, na ordem inversa do que ele sempre tinha imaginado. E naquela noite, com o sensor do corredor bloqueado pela fita isolante, aquilo não conseguiu mais ser detectado lá fora. Só que aquilo ainda precisava sair. E o único sensor que sobrou para registrar esse movimento foi o do próprio quarto, no exato instante em que a coisa saiu debaixo da cama. Diego ficou parado, sem respirar direito, os olhos fixos na escuridão embaixo da cama, esperando ver alguma coisa se mexer. Ele não viu nada saindo. Nenhuma forma, nenhuma sombra se arrastando pelo chão. Só o clique da luz e depois, segundos depois, o clique da primeira luz do corredor, do lado de fora da porta. A coisa tinha saído. Ele só não tinha conseguido ver o momento exato em que isso aconteceu, porque simplesmente não tinha nada visível para ver. Ele passou o resto daquela noite sentado na cama, com as costas na parede, sem coragem de deitar de novo, sem coragem de olhar para debaixo da cama e sem coragem de sair do quarto. Só ficou ali, ouvindo os cliques do corredor, um por um, se afastando, até o silêncio voltar. Na manhã seguinte, ele tirou a fita isolante do sensor do corredor. Não porque quisesse ver aquilo de novo, mas porque, de alguma forma torta, ele preferia que a coisa continuasse indo em direção à porta do quarto, passando pelo corredor, do que ficando presa ali dentro, embaixo da cama dele, esperando a única saída ser bloqueada de novo. Ele nunca mais dormiu direito naquele apartamento. Mudou de colchão. Tentou colocar a cama em outro lugar do quarto. Chegou até a dormir no sofá da sala por algumas semanas. Mas todas as noites, no mesmo horário, entre meia-noite e 2 da manhã, os cliques continuavam. E ele nunca mais teve coragem de testar o que aconteceria se bloqueasse o sensor de novo. Ele se mudou assim que o contrato terminou. Não contou para o dono do AP o motivo verdadeiro. Só disse que tinha conseguido o lugar mais perto do trabalho. Mas até hoje, quando ele entra em algum lugar que tem sensor de movimento no corredor, ele presta atenção em como as luzes acendem. E se um dia ele perceber que estão acendendo na ordem errada, ele já sabe exatamente o que fazer. Nunca, jamais, olhar embaixo da cama para descobrir de onde aquilo está saindo. Se essa história te deixou com aquele arrepio na nuca, se inscreve no canal para não perder o próximo episódio.